É quase indiscutível que Undertaker é um dos superstars mais próprios da WWE. Ele é único, ele é inigualável. Poucos superstars possuem a história que Undertaker possui dentro da WWE. E é exatamente por isso que hoje eu irei falar com vocês a respeito de um outro Undertaker. Sim, houveram dois Undertakers na história da WWE e hoje você vai entender isso, ou quem sabe até mesmo conhecer isso, já que acredito que muitos não saibam dessa história que irei contar agora. Antes de começar, eu gostaria de alertar que esse tipo de vídeo segue apenas a kayfabe, portanto você não vai ver eu cortando a quarta parede, porque não é a intenção do vídeo. Temos que voltar para o ano de 1994, quando Undertaker já era um dos principais superstars da WWE, na época conhecida como WWF. Ele que inclusive tinha como o seu manager o homem que o controlava, que era Paul Bearer. Inclusive eu já contei a história de Undertaker, Paul Bearer e Kane num vídeo anterior que você pode assistir depois que terminar esse vídeo. Mas a história entre eles aconteceu anos depois, a partir de 1997, e os acontecimentos desse vídeo são em 1994. Naquela ocasião, Undertaker estava em uma grande rivalidade com Yokozuna. Yokozuna, que para quem não sabe, era um dos superstars mais pesados da época. Na verdade, está na história como um dos mais pesados de todos. Era um superstar extremamente forte e gordo ao mesmo tempo. Alguns chamavam ele de lento, mas isso não impedia com que o mesmo derrotasse diversos adversários. A rivalidade de Undertaker com Yokozuna foi tão complicada que inclusive naquele ano eles tiveram um combate no Survivor Series, onde Undertaker precisou da ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Chuck Norris. Mas isso foi mais lá para o fim do ano. O que nos interessa aqui é a rivalidade que estava culminando em um combate dos dois no começo do ano. Undertaker contra Yokozuna no Royal Rumble de 94. Seria inclusive um combate de caixão, que muitos de vocês se recordam. É aquele combate onde a estipulação é a seguinte: se você consegue prender o seu adversário dentro do caixão e fechar, você sai o vitorioso na luta. O fato é que nesse período Undertaker acumulou diversos inimigos e todos eles nessa luta resolveram invadir para atacar o Deadman. Mesmo sozinho contra diversos, Undertaker não se rendeu e continuou lutando até que não aguentava mais. Foram cerca de 10 superstars que fizeram com que Undertaker fosse jogado dentro do caixão e fechado. E a partir dali então Undertaker havia sido derrotado por Yokozuna. E o que mais chama a atenção é que após essa sua derrota, Undertaker simplesmente havia sumido dos shows da WWE. Havia meses desaparecido. Ninguém sabia o que de fato havia acontecido com o Deadman. Talvez até mesmo ele poderia de fato definitivamente ter ficado no caixão para sempre. Mas muitos de vocês talvez devam se recordar que quem trouxe Undertaker para a WWE inicialmente foi Ted DiBiase. Sim, o lendário Ted DiBiase, o milionário Ted DiBiase que sempre conseguia suas coisas através do dinheiro. E o mesmo depois de um tempo disse que havia encontrado novamente o Undertaker e convencido o Deadman de voltar para a WWE. Ele disse que agora Undertaker seguia as suas ordens através do dinheiro, através das suas propostas milionárias. Ou seja, o Deadman não seguia mais as ordens de Paul Bearer e de sua urna. E de fato, o milionário conseguiu levar Undertaker, que realizou alguns combates, algumas aparições e era extremamente de fato parecido com o Deadman. O cabelo, a roupa, os golpes que ele aplicava era simplesmente o Undertaker. Era impossível não acreditar que fosse de fato o Undertaker. Paul Bearer chegou a aparecer em uma das lutas e chamar o Undertaker de novo para ele.
O Undertaker na ocasião ficou bastante confuso, não sabia se seguia de fato as ordens de Paul Bearer ou de Ted DiBiase. Chegou até mesmo a ameaçar atacar Ted DiBiase e aquilo acabou tendo uma grande confusão. Com o passar do tempo, Paul Bearer disse que na verdade aquele Undertaker não era o verdadeiro Undertaker, e sim um Undertaker impostor. Ele já havia localizado o Undertaker original e o mesmo em breve estaria retornando. Entretanto, Ted DiBiase seguia dizendo que aquele era o seu Undertaker e o único, e que Paul Bearer na verdade estava cada vez mais maluco. Mas iríamos descobrir quem seria o verdadeiro Undertaker um tempo depois, no SummerSlam de 1994, onde agendaram então um combate do Undertaker de Ted DiBiase contra o Undertaker de Paul Bearer. Essa história teve tanta repercussão que um ator que interpretava um famoso detetive conhecido como Frank Drabin na época apareceu na WWE para tentar investigar esse caso e saber se de fato aquele Undertaker era o verdadeiro ou não, mas não teve sucesso. Como já foi dito anteriormente, então aquilo teria que ser inevitavelmente decidido no SummerSlam de 1994. Um combate do Undertaker de Ted DiBiase contra o Undertaker de Paul Bearer, que caso aparecesse, que caso retornasse, de fato se confirmaria como o verdadeiro Undertaker. E dessa maneira então, fomos para o SummerSlam daquele ano. E quem apareceu lá foi ninguém mais, nada menos que os dois Undertakers. De fato, tínhamos dois Undertakers, de fato, a dúvida havia sido acabada. Aquele Undertaker de Ted DiBiase não era o mesmo Undertaker de Paul Bearer. Mas afinal, será que o falso não seria o do Paul Bearer? Será que o original não seria o do Ted DiBiase? Afinal, o próprio Ted DiBiase foi quem apresentou o Undertaker na WWF. Então talvez o falso seria o do Paul Bearer. Saberíamos na sequência em um combate dos dois. Provavelmente o vencedor seria o verdadeiro, afinal o Undertaker seria o mais forte, pelo menos essa seria a lógica. E os dois então foram para uma luta onde eles eram bastante parecidos, até antes dela, a forma como tiravam o chapéu, a forma como se encaravam, a forma como aplicavam os golpes, eram simplesmente idênticos, pareciam irmãos gêmeos. Mas a partir da metade da luta podemos ver que de fato o Undertaker verdadeiro era o Undertaker de Paul Bearer. Ele simplesmente começou a se demonstrar ser bastante forte, bastante dominante, e ir acabando com o Undertaker de Ted DiBiase, e aplicando bastante Tombstone Piledriver, seu finalizador, e facilmente no final saindo vitorioso, fazendo inclusive com que Ted DiBiase fosse embora correndo e com medo. O Undertaker original acabou derrotando o Undertaker impostor, e nunca mais o Undertaker impostor voltou a aparecer, pelo menos na WWE. Entretanto, esse Undertaker voltou, esse Undertaker retornou 2 anos depois, em 96, mas esse seu retorno foi em um filme, e em um filme indiano. O mesmo esteve realmente interpretando seu papel de Undertaker, com o nome de Undertaker, e lutando contra um herói indiano da época, conhecido com o nome de Akshay Kumar, e ele acabou sendo derrotado nesse filme e morto, que inclusive eu não posso nem colocar as cenas dele sendo derrotado por esse herói indiano. Mas então lá acabava definitivamente a vida desse personagem de Undertaker impostor, em um filme simplesmente indiano 2 anos depois de ser derrotado pelo original Undertaker. Se você achou essa ideia de um impostor de Undertaker bastante bizarra, é porque você ainda não viu o próximo vídeo que será lançado sobre um impostor de Kane. Sim, o demônio Kane, meio-irmão de Undertaker, também já teve uma segunda versão sua na WWE. Na verdade, há quem diga que existem 2 versões de Kane até os dias de hoje. Não entendeu? Então não perca o próximo vídeo, onde será explicado toda essa história.
Mas por hoje você conheceu a história dos dois Undertakers que tivemos na WWE. E aí, o que você achou?